Agora vamos apresentar o professor Hélio. O professor Hélio tem 2 filhos, membro da Igreja Missionária Oriental de São Paulo. Possui graduação em Física pela Universidade de São Paulo, mestrado pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEM, em 86, doutorado pelo IPEM e pelo Ovid Associated University. Atualmente é docente do programa de pós-graduação em Tecnologia Nuclear da USP e do programa de pós-graduação Stricto Sensu, Tecnologia das Radiações na Saúde do IPEM. Tem experiência com evangelismo, trabalho de evangelismo na USP, juntamente com a CRU e a ABU, nas décadas de 90 e 2000. Trabalho atual com evangelismo na USP e com moradores de rua na região central de São Paulo e viagens missionárias para o Nordeste. Eu sou Rafael, para quem alguns não me conhecem, eu sou professor da Faculdade de Veterinária aqui da Universidade Estadual do Ceará. Professora Gaianê é bacharel em Física pela USP, mestrado no IPEM em Tecnologia Nuclear, doutorado na Poli-USP em Engenharia. Trabalha como pesquisadora no IPEM há 43 anos e como professora na pós-graduação e orientadora de iniciação, mestrado, doutorado e pós-doutorado há 20 anos. Atua nas áreas de análise de acidentes em plantas nucleares, custo ambiental de fontes de energia, educação e tecnologia nuclear, visitas virtuais nas instalações do IPEM, utilizando a realidade virtual. Está envolvida com a CRU, Usado Estudantil para Cristo, desde os anos 80, participando ativamente com o grupo da época e envolvimento com evangelismo e grupos de discipulado desde então, tanto na igreja como no trabalho. Vou fazer algumas perguntas para ambos os professores, certo? E aí eu vou começar pela professora Gaianê, e aí depois o professor Hélio, ele pode responder a mesma pergunta, né? Obviamente, contando seu testemunho. Então, professora Gaianê, a senhora poderia nos contar um pouco, né, de sua história na caminhada com Jesus Cristo? Boa noite para todo mundo. Eu só não falei que eu sou da Igreja Cristã do Farol, sou membro de lá, mas eu sou oriunda da Assembleia de Deus, né? Acho que muita gente aqui eu me identifico muito ainda com a Assembleia de Deus. Bom, vou ser muito sucinta, né? Eu recebi a Cristo aos 15 anos de idade. Aí eu venho de uma família em que o pai era ateu e a mãe era perdida. Até que ela encontrou Jesus e aí ela levou todos nós para Cristo, né? E desde então eu comecei a caminhar com o Senhor, estudando a palavra, e logo conheci a Cruzada. Nos anos 80 eu conheci a Cruzada, meu cunhado foi missionário da Cruzada há muitos anos, e eu tive, juntamente com o Eduardo, que está aqui, o professor Eduardo, e o professor Hélio, nós tivemos um contato muito grande com a Cruzada, e nesses 43 anos de vida cristã, né, que eu fui caminhando com o Senhor, glória a Deus por isso, a minha vida com eles dois sempre esteve muito perto, né, nós sempre estávamos juntos, orando, buscando a Deus. E aquela época era uma época muito boa, em que muitos dos amigos vinham para nós e queriam saber de Jesus. Hoje é um pouco parecido com isso, eu tenho visto alguns se aproximarem, mas principalmente fui muito treinada pela Cruzada, nós tínhamos grupos de evangelismo, grupos de estudo da palavra semanal. Eu não vou falar tudo, que vou deixar um pouquinho para o Hélio também falar. Então, essa foi a nossa caminhada, e paralelamente na igreja, né? Porque as coisas andam meio que juntas. Na igreja sempre envolvida com jovens, no ensino da palavra, na liderança, e até hoje nós estamos assim, caminhando com o Senhor, né? E eu quero deixar a palavra para o Hélio, porque ele vai falar, vai complementar aí. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês, um privilégio. Meu nome é Hélio, né? Eu me converti dentro da USP, né? Quando eu falo isso, alguns não acreditam, né? Eu já estava no último ano da graduação da Física, fui morar no CRUSP. CRUSP significa Conjunto Residencial da USP. É uma moradia de estudantes que fica dentro do campus, né? E eu fui morar justamente com 2 cristãos, um presbiteriano e um batista. E
A história é muito longa, né? Eu era um ateu convicto, eu tinha aversão a cristãos, eu achava o meu Deus era a ciência. Meus pais têm um histórico, meus avós eram shintoístas, meus pais tiveram contato com o catolicismo, mas eu, desde jovem, me declarava ateu e fazendo física, aí que eu virei ateu mesmo. E nesse contexto que eu fui morar junto com dois cristãos que me tentaram me evangelizar de todas as maneiras possíveis e imagináveis, mas eu rejeitando, né? Até que um dia Deus me pegou pelo colarinho e me trouxe na marra. E então eu sou fruto do trabalho missionário dentro da universidade. Eu sou fruto do trabalho que vocês todos fazem, né? Que já existia desde aquela época. E naquela época, o movimento, a gente chamava de cruzada, né? Era o nome antigo, a gente estava cruzada estudantil e profissional para Cristo, e a ABU eram muito fortes. Eles estavam quase em todas as unidades da USP. Para vocês terem uma ideia, nós conseguimos trazer John Stott para dar uma palestra, né, numa das auditórios da USP. E não só nós trouxemos John Stott, mas nós conseguimos também trazer um conjunto famoso, acho que vocês conhecem, Vencedores para Cristo, também foram fazer um louvorzão dentro, na marquise da FAO. FAO é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né? Então, você vê a força que esses movimentos tinham na época, né? De trazer pessoas nesse naipe, né? Então, foi um período efervescente, né? Assim, a USP realmente foi invadida com o evangelho, né? E eu, pela graça de Deus, eu cresci nesse meio. Eu digo até hoje que a minha primeira igreja foi o CRUSP, né? Onde se reunia ali um grupo de cristãos que estudavam a Bíblia praticamente todo dia, dentro da USP, né? Algo que algumas pessoas ficam surpreendidas, né, quando ouvem isso, mas era assim, né? Era assim. E a oração nossa hoje é que isso volte, né? Deus, a oração nossa é que Deus faça de novo essa obra, né? Como no passado. Então, eu dou graças a Deus por esses movimentos, né? Tanto a CRU, a ABU e qualquer outro movimento evangelístico, né? Porque, como eu costumo dizer, a universidade é um campo missionário em qualquer lugar do mundo, e um dos mais desafiadores, né? Qualquer universidade, qualquer campus universitário é um campo missionário e precisa de gente, precisa de oração, precisa de intercessão e precisa de pessoas como vocês, né? Que estão dispostos a levar o evangelho dentro da academia, né? Existe uma carência muito grande, né? Espiritual, psicológica, em todos os sentidos. Então, é muito importante mesmo. É isso. Muito bacana, professor. É, me traz boas lembranças porque eu também conheci a Cristo no meu último ano de faculdade através da cruzada. Então, essa experiência que o senhor viveu, eu também vivi. Muito bacana. Ainda não consegui trazer o Vencedores Pro Cristo, não de onde sorte, mas aconteceu muita coisa legal também. Bem, eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Gostaria que vocês falassem sobre as experiências de vocês no serviço ao reino dentro do mundo acadêmico. Quantos dias a gente tem para falar isso? Se vocês puderem dar um resumo ou pontuar algumas dessas experiências que vocês tiveram e que vocês consideram interessantes para a gente compartilhar. Eu tenho duas experiências muito interessantes. Eu acho que o Hélio participou de uma e o Eduardo da outra. Na época que nós
quando eu comecei no IPEM, muitas pessoas zombavam um pouco dos cristãos, né? Dizendo assim, esse bando de crente, qualquer comentário era um comentário pejorativo, né? Desmerecendo a gente, às vezes sem nós dizermos nada. E eu me lembro de um rapaz, dois rapazes. Um rapaz, um dia, eu não sei, estava conversando com uma pessoa, sempre tinha alguém conversando ou puxando um assunto também, da mesma forma, da necessidade, né, dos seus corações. E esse rapaz, ele conversando comigo, ele meio que falou assim, eu não acredito nessas coisas de Deus, e assim falou, desprezou a palavra. E ele ficou muito doente, muito doente. E eu me lembro que ele ficou tão doente que ele estava, nos avisava que ele estava muito mal. Ele estava em Atibaia. E eu e Eduardo fomos lá orar por ele. E naquele momento, o Eduardo fez o apelo a ele. Você gostaria de receber Jesus? Depois de ter dado uma palavra, ele estava muito mal na cama. Aí ele aceitou a Cristo. Aquela pessoa que tinha menosprezado, ele falou, eu quero. Então, com a boca dele. Isso é impactante para mim. A imagem, isso ficou gravado na minha mente. Gente, depois de uma semana ele partiu. Então, foi o último minuto dele, né? E um outro amigo da gente, que o Eli conhece muito bem, eu me lembro que eu estava no computador e ele veio me fazer umas perguntas de política naquela época. E qualquer resposta que eu desse a ele, que não fosse favorável ao que ele acreditasse, né? Ele falou, esse bando de crentes é um bando de crentes ignorantes. Foi isso que ele falou para mim. Eu nem fiquei ofendida. Estava muito acostumada a eles falarem essas coisas, né? E eu não fiquei, porque eu gostava dele como um amigo. Passaram-se uns anos. Esse rapaz teve um câncer na perna, de pele. E ele me mostrou. Ele falou, olha, Gaiane, como está o meu câncer. Era um tamanho de uma semana para outra, era que nem um cogumelo grande, aqui na parte de cima da perna. Aí veio, nós temos uma amiga também que trabalha conosco, que é cristã, ela falou, Gaiane, vamos orar por ele? Falei, vamos. Aí o Hélio, o Eduardo e eu fomos orar por ele. Aquela hora ele aceitou tudo, né? O Hélio fez um apelo para ele, não foi, Hélio? Falei, eu deixava também eles falarem com os rapazes, né, que era melhor. E aí ele falou assim, olha, eu não tenho ninguém para me levar para fazer a cirurgia. Eu estava no final do meu doutorado, cheia de coisa para fazer. Aí eu virei para ele e falei assim, mas eu vou te levar. Eu levei ele ao hospital. Fiquei com ele, porque era só um procedimento, né, para tirar nós falamos para ele, olha, eu falei para ele, você vai fazer o exame e não vai dar nada, porque tinha um pedacinho, a biópsia tinha dado alguma coisa ruim, mas eles tinham que ver a peça inteira, né? Uhum. Eu sei que passado uma semana ele liga para mim falando assim, Gaiane, você não vai acreditar, eu não tenho mais nada. E eu louvei a Deus aquele dia. Eu estou falando uma experiência que cruza comigo, com ela e com... Então, eu já estou contando um pouco da nossa experiência lá. Fora outras experiências, mas essas duas me marcaram muito. Bom, eu posso fazer um resumo, né? Porque é muita coisa, realmente muita coisa, né? A gente começa a lembrar das coisas, né? Mas eu gostaria de fazer um resuminho da linha do tempo, né? Assim, só para vocês terem uma ideia como as coisas aconteceram. Isso foi no final da década de 80, 90, quando nós éramos em 4 pessoas, né, Gaiane? E nós nos reuníamos para orar numa salinha que tinha fora do prédio, né? Era uma sala de reunião de projetos que eles tinham construído fora do prédio e a gente usava a hora do almoço para orar 2 vezes por semana, acho que era terça e quinta, às vezes era segunda e quarta. E começamos a orar e algumas pessoas começaram a participar. Primeiro, cristãos que se revelaram cristãos, que eram do nosso instituto, começaram a participar.
Nessa época, a gente fazia parte do projeto nuclear da Marinha. A Marinha está do nosso lado, né? Ele está do nosso lado, a Marinha brasileira. E nós participávamos do projeto, né, do nuclear da Marinha, e alguns fuzileiros navais, alguns oficiais cristãos souberam dessa reunião de oração, não sei como, e o grupo começou a crescer. Né? O grupo começou a crescer, nós começamos, além de estudo, além das orações, começamos a fazer estudos bíblicos e convidar não cristãos, colegas mais próximos, que a gente tinha liberdade de chegar e falar, você não quer ouvir uma palavra tal, sobre a Bíblia tal, né? E alguns começaram a vir. E o grupo começou a crescer. Deus começou a mandar pessoas, né, para o grupo. E chegou a um tal ponto em que a gente começou a criar estratégias de evangelismo, né? E naquela época, ainda hoje, existe o filme Jesus. Nós alugamos o filme Jesus, né? A Cruzada, a CRU, tinha um escritório do lado da USP, do campus. Nós fomos lá, alugamos o filme e nós passamos para quase 200 pessoas. 100 pessoas no IPEM, no auditório do IPEM, e nós conseguimos passar o filme Jesus dentro da Marinha, para mais de 100 militares ali, né? Então, assim, a gente percebeu que Deus estava abrindo as portas para que a gente realmente anunciasse o Evangelho, né? Então, em um mês, a gente conseguiu falar de Jesus para mais de 200 pessoas, obviamente, através do filme Jesus. E a gente tinha preparado um pequeno questionário que a gente distribuiu no final do filme, né? Perguntando o que tinha achado, se queria... Aquele esquema, né, que a Cruzada tem, né, de perguntar se quer saber mais, né, se podemos contatá-los, e muitos responderam positivamente, né, a esse convite. Bom, para resumir a história, o grupo passou de 4 para mais de 30 pessoas. Daí não cabia mais na sala. Tinha pessoas de fora, quase que no estacionamento, né? Nos dias de estudo bíblico, tinha pessoas lá de fora, ou vendo pela janela, do lado de fora, para escutar a palavra de Deus. É uma coisa assim, gente, que nós não planejamos, nós não tínhamos essa intenção, mas quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele traz pessoas, sabe lá da onde, pessoas que a gente nunca tinha visto na vida, começaram a vir e começaram e muitos se converteram. Muitos converteram, né? Então, foi um período que a gente olha e fala, puxa, olha o que Deus fez. E claramente, não éramos nós. Nós não tínhamos capacidade nenhuma, não tinha. A gente começou orando, simplesmente orando, buscando a Deus. E naquele momento, não sei se era o momento certo ou não, Deus escancarou as portas, né? E, em resumo, né, desse grupo todo de convertidos, hoje 4 que se converteram no grupo se tornaram pastores e líderes de igrejas, né? Alguns a gente tem contato, outros já não tem mais, né? Isso foi na década de 90, por aí, né? Então, e era uma coisa interessante, porque é como se... A impressão, gente, é como se a gente estivesse assistindo Deus fazer a obra. Não era a gente, literalmente não era, né? Deus fazia, e a gente simplesmente estava ali no momento certo, na hora certa, fazendo a nossa parte, né? Convidando muitos. Nessa época eu já tinha saído do CRUSP, tinha montado uma república pertinho da USP, então no final do expediente a gente levava alguns para o meu apartamento e ali a gente ministrava. Era praticamente uma igreja, né? Era praticamente uma igreja, né? E aí começou, né? E aí nós, claro, nós planejávamos muitas coisas, né?
fins de semana, a gente preparava eventos, né? Pessoas que tinham conhecidos com sítio, a gente preparava um local, convidava pessoas para passar o dia no sítio, aí chamava preletores, né? Foi isso durante anos, né? Eu não sei exatamente, mas demorou, assim, durou anos, né? Mas é uma coisa que foi crescendo espontaneamente, né? E eu creio que, assim, uma coisa que surgiu naturalmente, né? Isso foi, para situar vocês, final da década de 80, bom período da época de 90, né? Daí a gente começou a terminava, já tinha terminado o mestrado, começávamos o doutorado, aí cada um, aí eu tive que sair do país, aí perdi um pouco o contato, mas isso já em 97, 98, quase 2000, né? Mas as reuniões de orações continuaram, o evangelismo continuou, né? Não com tanta intensidade como foi um período, né? Foi um período, mas e até hoje, né? Mas sobrou eu, o Caianê e o Eduardo, né? Os outros acho que já se aposentaram. Professor, o senhor falou que havia uma espécie de base da cruzada próxima à USP. Isso. Essas experiências que o senhor está contando, o senhor sabe me dizer se estava acontecendo outras coisas similares em outros pontos da USP, digo, em outros institutos fora o IPEM, ou durante um bom tempo ficou ali pelo IPEM e era uma coisa mais local? A, a ABU tinha uma base muito forte na Poli. Na Poli havia um grupo enorme da ABU. A ABU ela focava lá ali na Poli, né? Eu não sei por quê, mas a Poli concentrava o pessoal da ABU ficava lá. A gente tinha uma reunião de oração do grupo da Poli, a gente conheceu alguns deles. A própria CRU, alguns missionários da CRU americanos contataram a gente, e a gente chegou a fazer curso de inglês na Faculdade de Letras com os missionários da CRU dos Estados Unidos, né? Então, o chamariz era aulas de inglês, mas lógico que o texto era da Bíblia. Então, são essas estratégias que a gente usava, né? E eram missionários que vinham, maioria todos jovens, universitários, que tinham, sei lá, deixado um semestre trancado para vir para o Brasil só para ministrar, para trabalhar na obra aqui, né? A gente fez muito, a gente recebeu muitos missionários da CRU, dos Estados, principalmente dos Estados Unidos, né? E não só isso, mas a base da CRU, que ficava realmente bem do lado do campus, né? Era muito ativa, porque tinha palestras, tinha seminários, uma fartura de literatura, de apostilas, né? Aquelas apostilas de treinamento, discipulado e treinamento, alguma coisa assim, do Bill Bright, né? Então tinha uma série, volume 1, 2, 3, a gente adquiria, né? Todos Conceitos eles, transferíveis, que eles chamavam. conceitos transferíveis, né? Conceitos transferíveis. Exatamente. Então, além de todo esse movimento, a gente tinha recursos, que a CRU fornecia esses recursos para nós, né? E eu mesmo fiz esse treinamento na base da CRU, né? E esses materiais a gente usava para discipular aqueles que se convertiam, né? E a gente se frequentava sempre lá, né? Porque todos os cristãos saíam, né, no final do dia ir para lá para assistir uma palestra, para tomar um café. Mas eu posso te interromper um minutinho, Hélio, interrompendo. Eles tinham um movimento muito grande. Eu era muito envolvida com a cruzada por causa que a minha família era envolvida, né? E o mais interessante é que o evangelismo era muito forte no campus. E eu me lembro de um dia ter ido buscar algum documento em alguma outra unidade, e depois eu resolvi sentar embaixo de uma árvore, ali, porque é muito arborizada, é muito bem, a USP é muito bonita, né? É muito bem cuidada. De repente chegaram as pessoas que eu conheço, né? Eu estava de costas, então elas vieram. Quando elas chegaram, é você, elas falaram.
Falei, o que vocês estão fazendo aqui? Achamos que era uma alma preparada. Mas eles faziam o quê? Um evangelismo era muito forte. Era muito forte. E vieram, como o Hélio falou, bem no começo vieram alguns missionários, alguns do México, né? Que a minha irmã ficou numa base do México, a minha irmã mais velha ficou lá na base do México. E ele tinha um deles, que vocês podem chamar um pouco de maluco, né? Mas ele gritava, ele falava como se fosse um pregador da Praça da Sé, né? Então ele chamava a atenção para ele, né? Ele tinha um forte, assim, uma palavra muito boa. Então ele atraía as pessoas e as pessoas ficavam em volta dele. Era um evangelismo muito forte naquela época. Estou falando dos anos 80, né? E depois, infelizmente, a cruzada ao campo ali na Alvarenga, ela fechou, né? Que era uma casa. E o Hélio falou muito bem, eles tinham, eu não sei se até hoje existe os atletas em ação, eles tinham um monte de movimentos, né? Naquela época, em São Paulo. Então, a gente tinha muito inglês, como o Hélio falou, alguns missionários estavam dando aula de inglês até na própria unidade, né? Da cruzada. Então, era muito forte. Então, eu me lembro disso, né? Porque eu era muito envolvida. Depois, infelizmente, acabou em São Paulo. Eu achei bem interessante quando o professor Hélio comentou, né? Claramente era Deus fazendo, não era a gente, né? E a questão que ele falou que vocês se reuniam para orar, né? E às vezes a gente fica pensando o que fazer, né? Como fazer para o movimento crescer. E vocês falaram, a gente orava e a gente saía para evangelizar, ou seja, duas coisas fundamentais, né? E que era uma prática, que era uma rotina. Vocês falavam que se reuniam para orar 2 vezes por semana, né? E que então tá explicado, né? Não era uma coisa pontual. Então a dependência de Deus era muito forte, né? E essa dependência com Deus fazia com que vocês orassem e fossem evangelizar. Então é importante a gente não esquecer a coisa básica, né? Uhum. Básica que funciona e que é importante você se ligar com Deus para você poder se ligar com o próximo. Então, bastante importante essa oração e a questão do evangelismo. Eu vou ler aqui a pergunta que mandaram aqui no chat, certo? Então, a pergunta da Silvia. Boa noite, gostaria de ouvir dos 2 professores como eles têm visto ao longo dos anos de experiência no setor a presença de cristãos nos centros de ensino e pesquisa do Brasil. Do ponto de vista de vocês, existe um aumento da presença de cristãos nesta área específica? Então, o que vocês observaram ao longo, sei lá, da década de 80, 90, o que vocês têm observado hoje em dia, assim? Eu posso falar? Como pesquisadores contratados, não. Isso. Mas como alunos, tem bastante cristão. Um deles é o Júlio, né? Tem a minha aluna Larissa, que também é cristã, né? Tem alguns alunos cristãos que vêm também da igreja, né? Para fazer pós-graduação, mas como pesquisadores, lá no IPEM, não tem vindo. Como também não tinha na época tantos cristãos, né, Hélio? Não, Não tinha. O que aconteceu foi que eles foram se convertendo, né? E saíram líderes dali. Saíram 4 pastores, né, Hélio? Saíram 4 pastores. O Eduardo também é pastor, o Hélio também é obreiro na casa de Deus. Então, eu acho que era a mesma quantidade. O problema é que alguns foram se convertendo. Agora não tem, agora está um pouco mais baixo. Assim, a minha percepção ao longo dos anos, infelizmente, é que eu não tenho visto tantos cristãos como naquela época, né? Pelo menos entre nós, nossos colegas, reduziu bastante, né? A não ser, obviamente, alguns alunos que vêm e que se declaram cristãos,
mas ainda é raro, né? Eu creio que, claro, aconteceram, ao longo dos anos, aconteceu muita coisa. É uma questão complicada, né? Ah, de como o evangelho evoluiu no Brasil. Eu não quero entrar nessas questões, mas muita coisa deixou de ser feita, né? Infelizmente, né? E eu posso dizer pela USP, eu não conheço outras universidades, eu conheço a USP. E a USP, assim, é muito raro hoje, né? É muito raro você ver um cristão hoje, né? Muito, é muito mais raro, é muito mais difícil encontrar um cristão hoje do que há 20 anos atrás, por exemplo, né? Quando se fala de movimentos missionários, então menos ainda, né? Assim, depois de muitos e muitos anos que a Shirley, não sei se vocês conheceram a Shirley Mesquita, que está na Austrália, né? Ela me contatou, né? Ela estava na Paraíba ainda, quando ela me contatou e perguntou se queria começar um trabalho evangelístico aos poucos, e aí a gente retomou. Daí eu chamei a Gaianê, chamei o Eduardo, apresentei a Shirley, e a Shirley nos conduziu ali por 2 anos, alguma coisa, eu não sei quanto tempo foi, né? Foi pouco tempo, né? Porque ela logo foi para a missão, né? Mas houve um gap, para nós, para mim, pelo menos, houve um gap de décadas, né? Eu nunca mais tinha ouvido falar da CRU na USP, e nem da BU, né? Não estou falando assim, realmente. Então, isso, assim, e para mim realmente foi uma surpresa quando a Shirley me contatou, ela conseguiu o meu e-mail, alguém que me conhecia na Paraíba, né? E me contatou e a gente começou esse trabalho, né? Então, é uma questão complicada, gente. Nós precisamos orar muito, muito. Nós temos esse desejo no coração de ganhar as universidades, não só a USP, mas ganhar as universidades, ganhar, né, os nossos colegas cientistas. Tem muito trabalho, muito, muito trabalho pela frente, mas como eu falei, não é na força do nosso braço, né? Deus precisa trazer a revelação, a vontade, o propósito no nosso coração, porque não é a gente que faz, né? E aguardar em oração, né? Porque quando Deus começa a mexer os pauzinhos, sai da frente, né? E aí você só vai na carona, né? Mas é preciso perseverar com os joelhos no chão, porque é um terreno muito árido, né? Eu não sei as outras universidades no Nordeste, eu não conheço direito, conheço algumas só, mas eu posso dizer pela USP, é um terreno, é um campo muito, muito árido, né? Assim, a gente vive no meio, né? Muito competitivo, individualista, né? Materialista e por aí vai, né? Bom, vocês sabem, todos são, vocês sabem. Então, é preciso ter muita sabedoria de Deus, muita sabedoria, né? E uma coisa que muitas vezes carece no nosso meio, né? E eu tenho aprendido a muito custo. Eu tenho aprendido a muito custo. E Deus tem me dado uma chamada. É algo que se chama humildade. Ser humilde no meio acadêmico é andar na contramão. Mas eu aprendi de Deus, pelo menos estou falando agora de maneira pessoal, para mim, o que Deus tem pedido para mim é humildade. A Silvia levantou a mão. Silvia, à Sim, vontade. tá Fica à dando para vontade. ouvir? Sim. Tá. É que eu fiz a pergunta. Eu queria só perguntar então para o professor, acho que a professora também pode falar, o que na concepção de vocês causou esse gap? Porque o senhor falou que o senhor se converteu na década de 80 e houve esse florescimento do Espírito Santo, das almas na década de 80, então, e você falou que esse gap durou então, umas 2 décadas, quase 2 gerações. O que o senhor acha, na sua percepção, que tem
causado esse gap, essa ausência debandada da luz do cristão dentro dos centros universitários do Brasil, pode falar muito, claro, e nos ambientes de pesquisa, especialmente nessa área, acho que na área de vocês, essa área de exatas, enfim, e de que tem um impacto maior na vida, na sociedade. Mas eu digo do que na área de humanas e outras áreas, mas eu queria que o senhor falasse qual é a sua opinião sobre isso. O que o senhor acha que tem provocado isso? Obrigada. Gaine quer falar? Na minha opinião, eu acho que houve uma interferência na mente dos alunos, entendeu? Eu oro para Deus renovar suas mentes, porque houve um domínio da mente dos estudantes. Eu vejo isso claramente, claramente. E que naquela época parece que as pessoas eram mais crédulas, né? Ou elas vinham de uma formação familiar. Hoje eu vejo que nem os pais dão nenhum tipo de formação, entre aspas, cristão para os seus filhos. Qualquer que seja, né? As famílias antigamente tinham isso, né? Eu vejo isso, uma lavagem cerebral nos alunos. Eu vejo claramente, e não sou só eu que estou falando, nós temos um amigo chamado Silvio, né? E ele falou exatamente isso. Minha filha está com uma lavagem cerebral. E ela tinha se convertido, estava próxima do Senhor, e agora ela não quer nem saber e nem educa os seus filhos no caminho que deve andar. Essa é a minha opinião, né? Pode ser muito simplista, mas eu vi a fome e sede das pessoas. Por causa da pandemia, as pessoas estão com fome e sede de volta. Começaram a ter fome e sede. Eu vi isso claramente outro dia no café. O Hélio falou com essa pessoa. Um amigo nosso se abriu, foi ou não foi, Hélio? Ele se abriu de tal forma, eu olhava para o Hélio, né? Ele se abriu de tal forma, uma coisa impactante. Eu nem vou entrar no assunto, né, que é longo. Muito impactante, gente. Foi muito impactante o que ele falou. E o Hélio aproveitou a oportunidade e começou a falar de Jesus para ele, né? Eu louvo a Deus por isso, né? Enquanto um fala, o outro ora, né? Porque o Espírito Santo de Deus é que convence o homem. Nós não é por muito falar. Eu já percebi que tem gente que fala, prega. Não é isso. É falar certo na hora certa e dirigido pelo Espírito. Se não é para ser dirigido pelo Espírito, nem abra a boca. Porque senão não vai entrar na vida da pessoa. Isso não entra, a palavra nem entra, né? Desculpa, Eli, você fala. Bom, eu vou usar como base uma análise de um filósofo cristão que eu gosto muito, que ele responde essa pergunta da Silvia. Eu vou copiar dele, não é minha, mas eu concordo 100% com o que ele falou. Eu não sei, alguns devem conhecer Dallas Willard, né? Num dos livros dele, ele fala o seguinte, que a igreja desistiu de dar uma resposta à altura para o mundo, seja ela racional, ou seja... E os cristãos, eles se acomodaram na sua fé, né? que muitas vezes transcende a lógica e a racionalidade, mas como desculpa para não enfrentar o questionamento da sociedade. E eu creio que foi exatamente isso que aconteceu com a igreja, não só brasileira, mas talvez em outros países. Nós recuamos, né? As pessoas, a sociedade, principalmente a academia, faz perguntas inteligentes. Só que ela faz perguntas racionais, lógicas, baseadas em ciência, porque é isso que ela tem, né? E nós não tivemos a coragem de enfrentar isso, de dizer, olha, nós temos a resposta. Respostas que a ciência não pode responder, nem tem capacidade. Mas que o cristianismo pode responder, né? Isso, obviamente, entra na questão da apologética, né? Eu creio que infelizmente, as gerações atuais, não quero
não quero menosprezar os mais jovens, mas cresceu com isso, né? Assim, a defesa da fé é algo muito importante e nós negligenciamos, né? Porque se você se deparar com qualquer colega seu na universidade, no corredor, como a gente teve que encarar no café na semana passada, foi semana passada, né? Você não pode dar qualquer resposta. Você precisa dar a resposta, né? Seja ela com respaldo científico ou pelo menos lógico, né? E parece que a igreja abandonou isso, né? Não, eu tenho minha fé, fica comigo, né? Quem crê, creu, quem não crê, mas não é assim, né? Nós precisamos dar uma razão clara da nossa fé. E muitos cristãos hoje não conseguem dar uma razão clara da sua fé. Por que você crê? Por que você acredita em Jesus? Por que você acredita na Bíblia? Isso tem resposta muito lógica, clara, né? Como se eu estivesse falando de física, de matemática. Não é diferente. Não é diferente. Não estou querendo racionalizar a palavra de Deus, não é isso. Mas a palavra de Deus, ela é inteligente. Você precisa ser inteligente para entender a palavra de Deus. Eu costumo falar isso, né? A gente tem que usar muito raciocínio para entender a palavra de Deus. Não é verdade? Uhum. Você tem que ser muito inteligente para entender a Bíblia, né? E outra coisa, vocês já perceberam? Quando vocês fazem uma enquete, quem é a pessoa mais inteligente do mundo que existiu? Aparece o nome do Einstein, do Feynman, né? Outros. Vocês já ouviram alguém falar, não, foi Jesus Cristo? A pessoa mais inteligente que pisou nessa face da Terra? Alguém já disse isso. Eu nunca vi. Mas de longe, né? Você tem todo o respaldo para dizer, não, a pessoa mais inteligente, o homem mais inteligente que pisou a face da Terra é Jesus Cristo. De longe, mas muito de longe, né? Só que, sabe, nem os cristãos respondem isso, né? O próprio cristão fala, deve ser o Einstein, deve ser, sei lá, o Hawkins, esses caras não são nada, né? Comparado com o conhecimento, a sabedoria daquele que criou as coisas, né? Que traz à existência coisas que não existem. Ou seja, nós temos que como fala? Retomar isso. Nós temos que, né, reivindicar isso de novo, né? Então, infelizmente, eu creio que a igreja ela se acovardou nesse sentido, né? Então, Ótimo. daí, essa é eu creio que a grande causa do gap, não só dentro da universidade, mas na sociedade de hoje, né? Não sei se eu Silvio, respondi a pergunta. Silvia, você poderia se identificar, dizer de onde você é? Tá, eu sou de São Paulo. Que mais? Era isso? Eu sou de São Paulo, acho que eu estava nascendo quando o professor estava se convertendo. Estou muito empolgada com as histórias, eu gosto muito de história, eu sou de Você, humana, você mas estuda na USP? eu estudei na Unesp e eu conheci a ABU, Ah, mas eu já qual fui UNESP? para na Unesp de Araraquara, Aham, mas eu já era crente, né? Só que eu vi a maioria se desviar e entendi. eu continuei. Então, é, glória a Deus. Tá, Muito ok. obrigada, gente. Vou fazer outra pergunta aqui que o Lucas fez. Boa noite, gostaria que a Gainei e o Hélio dessem alguns conselhos para os presentes relacionados com como conciliar as múltiplas vocações e as pressões da academia. A graça de Deus. É só a graça, né? Engraçado, isso tem muita pressão mesmo, né? E o dedo sempre está apontado para o cristão, né? Você não pode errar.
você é cristão, você não pode errar. Mas só que a gente erra, a gente é falho. Isso aconteceu muitas vezes comigo, né? E a gente sente uma pressão sobre a vida cristã da gente. Não só, a gente tem que ser excelente em tudo, né? Até na nossa pesquisa, porque eles estão de olho em você. Engraçado, isso é muito engraçado. Mas eu percebo uma coisa que eu aprendi, mesmo que eu erre, né? Eu aprendi a pedir desculpas, perdão. Eu tive experiências assim, chegar para pedir perdão sem tá, mesmo que eu tivesse certa, tem que chegar e pedir perdão e ganhar uma pessoa e caminhar com ela, e muita graça de Deus para continuar na sua pesquisa, no seu trabalho, e ser bem visto, né? No ponto de vista de comportamento. Eu estou aprendendo não, eu sou velha, crente velha, mas o mais importante é o meu testemunho de vida. Isso que impacta as pessoas, né? E elas te procuram, isso é o mais importante, elas vão te procurar. Nós não estamos contando aqui, mas isso não só afetou as pessoas, mas os seus familiares. O Hélio conta aí uma história, pode contar, a família inteira de um foi salva, os pais estavam nos hospitais, isso é constante, ou não é, né, Hélio? Eles pediam para nós irmos orar para os pais no hospital, é ou não é? E muitos aceitando a Cristo e partindo. Parece que a gente chegava lá só para o cara partir, né? Orar, a pessoa entregava a alma. Então, é muita graça de Deus, né? Principalmente pedir a graça do Senhor. E sabedoria, muita sabedoria. As pessoas confundem, né? Conhecimento com sabedoria, mas sabedoria são muito poucos os que têm. Então, a Bíblia nos ensina a pedir, né? Então, peça sabedoria que Ele dá liberalmente para você. Basicamente é isso. O Hélio é um pouco mais profundo. Ele é um bom ensinador. Eu sou mais preto no branco. Eu vou fazer outra pergunta aqui, que a gente tem algumas perguntas. Samuel Rodrigues perguntou: boa noite, sou Samuel, faço parte da CRU em Alagoas e também do Núcleo ABC2 em Maceió, curso Química na UFAL. Gostaria de saber quais os conselhos os professores dariam para estudantes que desejam, assim como eles, trilhar esse caminho de vida integral na fé e trabalho na universidade. Você responde, Hélio. Acho que a pergunta bem semelhante à anterior, né? Que, por sinal, eu creio que é uma pergunta extremamente importante, fundamental, né? Essa pergunta que foi feita, as duas perguntas, eu creio que são fundamentais, porque eu creio que todos passam por isso. Como a Gaiane falou, a pressão numa universidade é muito grande, pressão para você publicar, principalmente para você publicar, né? Ganhar projeto, ganhar, seja na FAPESP, aqui no São Paulo é FAPESP, CNPq, CAPES, né? Ter alunos, ser coordenador de projeto, né? São índices da CAPES, né? Quem está acostumado aí, eu fui consultor da CAPES por muitos anos, né? Então, publicação, coordenador de projetos, dar aula e orientar. São os 4 pontos principais, né, que tiram o sono de todo docente, de todo pesquisador. E eu sei como é que é. E quando você é novo, quando você está no início da carreira, essa pressão é maior ainda, né? Porque uma pessoa como eu, que já estou no fim de carreira, já não estou mais não tenho muito nem gás, né? Para correr atrás de muitos projetos. Os projetos às vezes correm atrás de você, né? Você tem que fugir. Mas quando você é novo, né, você precisa correr atrás de projetos, precisa correr atrás de parcerias, né, de verbas e tudo mais. Então eu sei como essa pressão é muito grande e a pergunta é como é que eu concilio tudo isso, né? Como é que eu permaneço no centro da vontade de Deus e ainda consigo ser bem-sucedido na minha carreira, né? É uma pergunta, assim, creio, fundamental. E a resposta para isso que eu poderia dar para vocês, e eu
respondo para mim mesmo todos os dias, gente. Todos os dias de manhã, e eu respondo isso com um versículo muito famoso que todos vocês conhecem. Em Mateus, capítulo 6, acho que é verso 33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que são todas essas coisas? É a verba para o projeto, é o artigo que não está saindo, é buscar alunos de mestrado, doutorado. É isso. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Então, gente, não se preocupe. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, lá no seu escritório, lá no seu laboratório, lá onde você trabalha, lá na universidade. Busque o reino de Deus lá dentro. E essas coisas que você tanto almeja, que te pressionam tanto, Deus vai acrescentar. Eu tenho experimentado isso e vivido isso, mas é uma coisa que você precisa se lembrar. Porque a pressão, às vezes, é tão grande que você quer correr atrás das coisas. E quando você menos espera, você está descabelado, desesperado, né? Porque não conseguiu tal verba, porque não conseguiu tal coisa. Mas quando você busca o reino de Deus e a sua justiça, Deus acrescenta. Deus acrescenta. Pode ficar tranquilo. Né? Então, o conselho, o melhor conselho que eu tenho para dar para vocês é: busca sempre o reino de Deus em primeiro lugar. É simples, né? Quer dizer, simples de falar, difícil de aplicar na prática. Mas é o que eu tenho feito e eu tenho experimentado, sim, né? O acrescentar de Deus no dia a dia, né? E aí você vai conseguir levar de boa as pressões, né? Eu creio que é a única maneira agradável, né, e de se fazer da academia se tornar um lugar agradável, né? Eu gosto muito do meu trabalho, né? Eu podia ter aposentado já alguns anos atrás, ia ganhar mais ainda, mas a gente gosta muito do que faz, né? Porque a gente sabe que ainda Deus tem um propósito ali, e eu não estou ali mais para ganhar mais verba, para receber mais títulos ou ter mais alunos formados, nada disso. Eu estou lá, né? Porque de alguma forma eu sei que tem vidas que precisam ainda ouvir. Como aconteceu na semana passada, do nada no café uma pessoa começa a falar, né? Uma pessoa que muito fechada começa a falar da vida dele, dos dilemas dele, e a gente estava ali. ou seja, Deus manda, né? Não foi nem atrás do cara, o cara que veio tomar café com a gente e começou a falar. Então, isso é Deus, né? Até nisso Deus acrescenta. Então, é isso, né? O reino de Deus, eu creio que tem uma outra coisa que eu aprendi a custo, né? E eu devia ter aprendido há muito tempo atrás, porque João Batista falou assim: arrependei-vos, porque eis que é chegado o reino de Deus. Jesus começou o ministério dele falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E eu não entendia direito o que era isso, né? Até que eu percebi que o que me impedia de permanecer no reino de Deus era o meu reino. Porque se você for ver, cada um de nós temos um reino. A gente é reino. A gente é dono do nosso nariz, a gente é dono do nosso projeto, é dono do nosso artigo, é dono dos nossos alunos. Tem muito professor que como dono dos alunos. Na verdade, não sei se já passaram por isso, né? Como empregado, né? Então, eu sei como que é. Tem colegas, conheço. E esse meu reino que me impede de entrar no reino de Deus. Por isso que Jesus fala, né? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. O que significa? O que Jesus está falando? Né? Abre mão do teu reino para entrar no meu, que é muito, infinitamente melhor.
Porque o dia que, se você permanecer no teu reino, você vai morrer no barranco. Você não vai ter nada. Teu reino não é nada. E Jesus fala assim, vem para o meu reino. Mas para eu entrar no reino de Deus, permanecer no reino de Deus, eu preciso abdicar do meu. E aí é difícil, né? Quem está na academia sabe, né? Cada professor é o rei no reino dele, né? É assim mesmo que eles agem. Eu agi assim. Eu confesso, eu agi assim, muitas vezes eu agi assim. E hoje eu sei o erro que eu cometi, né? E é uma coisa que eu luto todos os dias, dizendo, Deus, me ajuda a eu me abdicar do meu trono, do meu reino, porque eu quero permanecer no teu reino. E aí eu sei que as coisas vão acontecer. É isso. Eu queria, Rafael, aproveitar aqui a falar do professor Hélio, né? E a pergunta, não lembro de quem foi, né? Mas eu acho que uma coisa que ajuda muito também a gente a manter assim, o foco no reino de Deus, na universidade, no mundo acadêmico, na vida acadêmica, que eu acho que eu estava falando nesses dias, né? Não lembro para quem, mas deve ser uma das profissões que mais sugam a pessoa, né, a vida acadêmica, né, sobre vários aspectos, né? Então, mas eu acho que uma coisa que pode nos ajudar a manter realmente o foco do reino de Deus é não compartimentalizando as coisas, né? Então, a gente tem em mente um modo de pensar que foi formatado pela sociedade, né, pelo meio em que a gente vive, de separar, né, fazer aquela separação, velha separação, né, entre sagrado e secular, né? Então, se nós pensarmos que tudo que temos é de Deus e é para Deus, por Ele, né, e para Ele, a gente deveria pensar todos os aspectos da nossa vida acadêmica como uma forma de adoração a Deus, né? Inclusive, falar na linguagem do mundo acadêmico, né, aqui no Brasil, né, nossa pesquisa, ensino e extensão, né, devem ser vistos como algo sagrado, também algo que Deus nos deu para nós fazermos da melhor forma e, de algum modo, também trazendo os princípios, os valores do Evangelho para dentro dessas práticas, né? Aí eu gosto muito de usar, né, o termo, né, do nosso mundo evangélico, da redenção, né? Então, nossas práticas acadêmicas, elas precisam ser redimidas. E redimir as práticas acadêmicas é trazer os princípios, os valores, a visão do reino de Deus, né, para elas, né? Resgatar as coisas, né, fazer as coisas da forma correta, né, como devem ser, com o propósito para o qual elas existem, né? Então, assim, eu acho que a gente tentar pensar nisso nos ajuda a manter o foco, né? Não é fácil, não, mas porque, afinal, o Hélio falou aqui, né? Nadar contra a maré, né? Nadar contra a maré. Mas eu queria também, se o Rafael também me permite, né? Aí, também perguntar se o Eduardo, o professor Eduardo, aí, o Eduardo Marpelian, né, também, não gostaria de falar alguma coisa também, antes da gente se encaminhar para o final, né? E Eduardo também fez parte aí dessa história, né? Faz parte dessa história. Aí, eu acho que ele deve ter algo que ele gostaria de falar também. Acho que ele até chegou a ensaiar algum momento que ia falar alguma coisa, né? Se for possível. Na verdade, muitas experiências que o Hélio e a Guilherme contaram, né? E, na verdade, uma experiência agora também como docente. Para mim, também foi uma experiência bastante importante. Deixar com os alunos uma palavra que eu sou o Senhor, que eu amo a Jesus, né? E que eu sou seguidor de Cristo, eu sou discípulo. Então, eu consegui dar as aulas por 2 anos e consegui, no Natal, passar para eles um material, um livreto evangelístico, que fala da reconciliação, um chamado do amor de Deus. Então, eles receberam muito bem, né? Isso
né, nos 2 anos seguidos, eu pude passar esse material para ele, um para 30 alunos e outro para 15 alunos, que eram a turma. E são 6 aulas que a gente dá uma disciplina obrigatória dentro do nosso curso. Então, foram experiências bastante importantes. Começou com declarações nos e-mails, né? E também no WhatsApp, colocando o nome do Senhor no meio. Então, se Deus, tipo coisa assim, não, se Deus quiser, né, para cumprir a palavra do Senhor, né? Se Deus quiser, eu estarei ali na aula, né, mencionando isso. Né? Então, colocando o nome de Deus numa atitude que eu vou fazer de futuro, né? Por exemplo, para os alunos. Então, isso durante 2 anos foram feitos assim. Então, que Deus abençoe, que o Senhor Jesus os abençoe, né? Coisas do tipo. E sabe uma experiência que eu tive num dos anos, ano passado, né? São 2 anos, no ano retrasado, muitos responderam, de 1 até 30, muitos responderam. Por exemplo, eu terminava dizendo, não, até a próxima, até a aula, né, se Deus quiser, ou que Deus abençoe. E muitos respondiam positivamente, muitos. Então, eu dava um sinalzinho, né, do Evangelho, né, não do Evangelho, de Deus, né, falando de Deus. E muitos respondiam. Era impressionante, marcante para mim a reação dos alunos. Então, para mim, isso foi importante, porque demonstrou, né, numa academia, numa aula, né, é importante mencionar o nome do Senhor. Falar que eu né, creio em Deus, que eu acredito nele. E a resposta dos alunos, dos 30 alunos, muitos responderam que, né, colocando a Deus também, respondendo a Deus. Da outra turma de 15, já a reação foi menor, mas também muitos foram positivos, muitos receberam bem. A gente passou para eles, como eu falei, o material no Natal, né, que é reconciliação, um chamado do amor de Deus, que fala da reconciliação, né, que Deus está nos chamando para a reconciliação. É um chamado de amor de Deus. Então, a reação dos alunos, tanto ano passado como ano retrasado como no ano passado, foram muito boas também com relação ao material, né? Eles aceitaram, declarando que iam ler. Então, eu fiquei muito feliz. Então, agora, peço que vocês estejam orando para esse ano, para que Deus permita que eu dê a aula esse ano também. Então, é uma oração que eu estou fazendo. O Hélio e a Guarani também estão orando para que o Senhor abra a porta
e eu dê novamente a aula para os alunos. É isso. Obrigado, professor. Nada. Bem, gente, vou fazer aqui mais uma pergunta, e aí eu quero pedir para os professores serem darem respostas mais resumidas, porque a gente já está caminhando para o final, mas é uma pergunta que sempre aparece bastante aqui, e hoje apareceu, é como vocês lidam, né, diariamente a questão da ciência e da fé. Para mim, nunca tive problema com isso, mas cada dia mais eu vejo que a Bíblia está certa, né? Cada dia mais eu vejo como alguns fenômenos físicos, né, que acontecem na Bíblia são retratados, né? Experimentalmente hoje tem condição de ser retratada hoje. E isso não me abala a minha fé, gozado. Nunca interferiu no meu andar com Jesus. Eu não sei como que são com as pessoas. Tem pessoas que há um conflito realmente, né? Mas uma vez eu fiquei com uma dúvida muito grande e foi muito engraçado que na mesma hora o Espírito Santo começou a me dar alguns textos da palavra, né? E esses textos, a palavra de Deus é a verdade, ela nos revela, né, todas as coisas. E eu queria fazer um parênteses, que eu acho que é importante, que o Hélio falou em outra pergunta. Qualquer que seja, você seja um pesquisador, professor ou aluno, tenha empatia com o seu colega, tenha empatia com o seu aluno, não o trate, né, de cima para baixo. É lógico que há uma hierarquia, né, mas olhe para ele, né? Muitas vezes o aluno chega te pedindo socorro. Então, e a gente só quer passar informação, ou cobrar dele alguma coisa, né? O que você mandou ele fazer, que é muito frequente isso, olha, você tem que terminar isso ou fazer aquilo, mas tenha empatia com o aluno. Muitas vezes você tem que ter essa sensibilidade da parte do Espírito Santo para que você ganhe ele para Cristo. Isso você vai caminhar com ele muito mais do que qualquer outra coisa. Eu já percebi isso, né? Quando eles estão com um problema, sente com ele, converse com ele. Devido ao fato da pandemia ter vindo, muitos alunos tiveram problemas de saúde, né? E o Hélio que comentou isso, que ele foi numa reunião, que os professores tivessem um olhar diferente para os alunos. Foi isso que eles pediram. Então, aproveitar a oportunidade, né? Porque o que eu vejo, às vezes até entre os cristãos, é ignorar, né? Ignora. Trata o aluno trata o aluno rapidamente, fala com ele e manda ele embora. E tenha sensibilidade, principalmente com seu colega também. Ouça, tenha tempo para ouvir. Obrigada. Obrigada, viu, gente? Bom, tentando responder rapidamente sobre a questão da fé e ciência, né? Me parece que essa questão da fé e ciência é apresentado para nós como sendo duas coisas antagônicas, né? Você vê debates apologéticos de um ateu e um cristão, cada um defendendo o seu lado. Isso é muito comum no YouTube. Quem gosta de ver essas coisas, o YouTube está recheado desses debates. Eu creio que é um equívoco. Isso é um equívoco, né? A ciência, todo cientista sério, eu digo um cientista sério, sabe as limitações da ciência. E ele sabe que a ciência não vai responder, nem tem a pretensão de responder certas perguntas, né, que o homem tem. Porque ela transcende. Tem tantas verdades, né, que nós temos, que a ciência não tem nada para dizer. Né? E eu vou dar um exemplo claro, que muitos teólogos falam, como é que você vai definir a moral com ciência? Não tem como. A moral está acima da ciência. Né? Todo mundo sabe que estupro é um crime.
A ciência não precisa provar, isso está acima da ciência. Assim como o reino espiritual está acima da ciência. Ou seja, não existe conflito entre ciência e religião, vamos dizer assim, o cristianismo, como muitos querem colocar. Isso é um equívoco, gente. Né? Isso é um equívoco muito grande. Né? Nós, como cientistas sérios, nós não podemos cair nesse equívoco. Né? Lógico que existem debates interessantes, questões em aberto, né? da ciência e da teologia, mas elas não se conversam. Não se conversam. Né? Eu já cansei de assistir debates sobre a evolução, né? A evolução versus criacionismo, ou a teologia da evolução, várias teologias que se criam para tentar explicar certos fenômenos. Né? Mas existem coisas, gente, que para mim é milagre. Milagre não se explica com a ciência. Né? Você pode dizer, não, o Big Bang teve um início. Então tá. Né? Porque antes nem isso acreditava. Achava que o universo era eterno, mas depois, né, segundo a última teoria, então o Big Bang teve um início, então tá. Então teve um criador, mas quem criou o criador? Então não tem fim, gente. Isso é uma perda de tempo. Né? O que a gente pode fazer com a apologética, a maneira mais saudável de usar a apologética é defender sua fé, é dar uma resposta racional, lógica, inteligente sobre a tua fé. É isso que você pode fazer. Né? Não é querer usar a ciência para provar se Deus existe ou não. Né? Deus está acima disso. Está muito acima disso. Então, para mim, pessoalmente, é uma perda de tempo. Desculpe a palavra. Então, obrigado, professor Hélio, professora Gaianê. Percebi hoje que neste webinário, pelo menos assim, apareceu muita gente, para mim, nova, né? Assim, nas reuniões. Eu fico muito feliz, né, com essas pessoas que chegaram para acompanhar, né, esses testemunhos. Para quem está chegando ou para quem entrou nesse webinário assim, antes da apresentação, o professor Hélio e a professora Gaianê falaram bastante da cruzada e da CRU, né? A CRU é uma organização missionária, né, interdenominacional, né? Ela está presente em vários países, apresenta diversos braços, digamos assim, frentes de trabalho. Um deles é a CRU Campus, né, onde ela procura conectar estudantes a Jesus Cristo, certo? E vários de nós fomos edificados enquanto alunos, estudantes de graduação, conhecemos a Cristo ou fomos edificados através do antigo movimento estudantil Alfa e Ômega, hoje CRU Campus, né? E este grupo aqui reunido faz parte de um outro braço, né, que é chamado Movimento Docente Universitário, né? Em breve, né, talvez mude de nome, mas a ideia é justamente abordar professores universitários, pós-graduandos, né, e alguns servidores que eventualmente estejam próximos de professores e próximos de pós-graduandos. Atualmente, esse movimento, modo U, né, ele conta com alguns professores, né, mas praticamente, sei lá, 80%, 90% das pessoas que compõem esse modo U atualmente são mestrandos, doutorandos e pós-docs, né? Então, nós estamos... É um movimento que tem em outros países, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá se chama Faculty Commons, né?
Inclusive, tinha um professor americano que assistiu na palestra, o professor Steven, precisou se ausentar. Aqui na América Latina também tem na Bolívia, que tem nos dado muito suporte também. E lá nos Estados Unidos é um movimento muito formado por professores, diferente aqui no Brasil, onde nós temos muitos alunos de pós-graduação e poucos professores, mas baseado aí na oração, né, e na fé, nós acreditamos que esses mestrandos, doutorandos e pós-docs um dia serão professores universitários e testemunharão ali, né, sobre Jesus de Nazaré, e nós acreditamos que, né, em pouco tempo nós teremos muitos professores universitários levando estudantes a Jesus Cristo, certo? Então, o Nelber colocou aqui embaixo alguns links que, caso você ainda não conheça ou ainda não nos conheça, você pode nos seguir no Instagram, no YouTube, a fim de que você possa estar acompanhando outros eventos similares a esse, né? Ou reuniões de oração que acontecem 2 vezes por semana, viu, professor Hélio? Reunião de oração que acontece 2 vezes por semana, né? Fiquei sabendo que vocês aí têm um grupo também de oração, né? Então, são 3 reuniões de orações que acontecem por semana, estudos de livros que também acontecem durante a semana. Então, siga a gente nas redes sociais, que a gente, juntos somos mais. Novamente agradeço os professores Hélio e a professora Gaianê. Tá bem? Eu queria só agradecer, viu? Muito obrigada, gente. Certo, Gaianê. Também agradeço pelo convite, pelo privilégio de estar com vocês. Muito bom. Certo, a gente é muito grato, né, a Deus, né, e a vocês pela presença de vocês, pela parceria, pela boa vontade, dedicação, exemplo, né? Então a gente tem que louvar muito a Deus por fazer essas coisas, né, e motivar todos nós, né, a seguirmos os mesmos passos, né? Então, como diz a música do Logos, né, quero andar por essas marcas de valor, né? Certo, gente. Então, esse evento é um webinário que a gente faz uma vez por mês, sempre na segunda quinta-feira do mês. Nós temos esse webinário com convidados, pessoas, né, ou da CRU ou não, mas que possam compartilhar algo de Deus conosco. Mas o Módulo ele tem várias outras atividades, né? Então, quem quiser conhecer, entender melhor como funciona a nossa proposta, pensamento e o que Deus tem nos direcionado a fazer, né? Então, podem entrar no grupo do WhatsApp ou preencher, né, o formuláriozinho que a gente colocou, o link do formulário, aí também, para a gente poder manter contato, certo? Então, todos são muito bem-vindos, agradecendo a presença de todos, e a gente vai orar para agradecer a Deus. Ó Senhor amado, obrigado por estar conosco. Quando vemos o Senhor agir ao longo da história, que nós ouvimos histórias de décadas atrás, de como o Senhor vinha fazendo coisas maravilhosas ali, Senhor, dentro da USP, Pai. E a gente está ouvindo história só de 2 pessoas. Como o Senhor tem trabalhado incansavelmente, dia e noite. Como o Senhor Jesus disse que o Senhor trabalha até agora. Isso nos deixa muito alentados mesmo, sabendo que o Senhor está trabalhando o tempo inteiro. Mesmo quando, às vezes, a gente pensa que as coisas não estão andando, mas o Senhor está trabalhando e o Senhor é o Senhor da história. E sabemos que, como tudo vai terminar, né, com o nome do Senhor sendo glorificado e todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E ansiamos, Senhor, por esse dia. O coração da gente arde, Senhor, por esse dia, desejando, Senhor, eterno, o ápice, Senhor, eterno de toda a história humana, Pai, quando o Senhor vai redimir em si mesmo todas as coisas. Que o Senhor nos encha dessa esperança, nos encha dessa expectativa, nos encha dessa alegria, Senhor, eterno. E obrigado por tudo isso, e obrigado porque o Senhor também está nos fazendo parte dessa história maravilhosa. O Senhor nos convidou para fazer parte dessa história maravilhosa. Obrigado por nos incluir
E com tudo isso, eu gosto tanto de dizer isso, Senhor, dá significado para a nossa vida. Obrigado por tudo. Obrigado pela presença dos meus irmãos aqui, cada um que está conosco, que naquilo que o Senhor já tem falado com eles, com cada um de nós, Senhor, que venha, de fato, a frutificar e dar fruto em abundância. Esse fruto se revele, Senhor, em vida mais consagrada ao Senhor, em salvação mesmo, em todos os seus aspectos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. E nos vemos no próximo webinar. Deus abençoe. Deus abençoe. Até mais. Obrigada. Obrigado, Tchau para você. Obrigado, Douglas. Se vocês puderem Deus seguir. abençoe, Hélio, Kenny, Deus abençoe. Elber, Rafael, um abraço a todos, né? Até mais. Muito bom estar com vocês sempre, viu? Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.